Fala aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Professor Marco aqui de Física e hoje nós vamos dar continuidade nos nossos trabalhos aqui, hein? Vamos falar de força e trabalho. Na última aula falamos sobre energia e sua conservação, demos um exemplo e agora nós vamos dar continuidade, aprofundando mais essa questão de energia, porém sobre outros aspectos. E depois iremos retomar todos os conceitos juntos quando formos fazer os exercícios, tá? Hoje nós iremos falar sobre força e trabalho e também sobre rendimento, beleza? Vamos nessa. Galera, trabalho é representado também pela letra grega, letra grega não, mas a letra W, né? Que do inglês quer dizer work, ok? Trabalho, então, na física, é definido como sendo a energia transferida, tá? Transferida de um corpo a outro por meio de uma força. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa, ela está transferindo energia cinética para esse bloco, né? Ou seja, esse bloco está movimentando devido a uma ação dessa pessoa mediante o que? Uma força aplicada. Então essa pessoa, ela está aplicando uma força nesse bloco através de uma corda e isso está transferindo energia cinética para esse bloco aqui. Então essa transferência de energia mediante uma força é chamada de trabalho, beleza? Então a grosso modo é isso, tá pessoal? Bom, e quais são os fatores que influenciam no trabalho? A fórmula do trabalho, eu já vou falar aqui, trabalho é igual a força aplicada vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, né? Então você tem aqui F é força aplicada, D distância percorrida e o θ, o cosseno de θ é o que? Porque você faz uma força para uma direção, o movimento está aqui na horizontal, por exemplo, então o ângulo entre o movimento e a força, né, é esse θ aqui, e o cosseno dele é então usado para calcular o trabalho. Beleza? Vamos discutir então qual que é a influência de cada um desses fatores no cálculo do trabalho. A influência da força aplicada. Se você está empurrando um armário e outra pessoa está empurrando também o mesmo armário, só que com uma força maior, quando eu falo onde que o trabalho da força será maior, você pode entender como onde haverá mais transferência de energia da pessoa para o armário. Nessa situação daqui, na primeira ou na segunda, né? Na segunda situação, como a força é maior, existe uma maior transferência de energia desta pessoa para o armário, entende? Então esse armário ganha mais energia cinética por conta justamente da força ser maior. Então a força aplicada, quanto maior a força, maior a transferência de energia de um corpo a outro, ou seja, maior o trabalho, tá bom? Então essa é a influência da força sobre o trabalho. A influência da distância. Olha só, você tem um corpo e ele se movimenta até aqui. Você conseguiu empurrar ele até aqui. Agora vamos supor que você tem o mesmo objeto, mesma situação, mesma força, porém você empurrou mais longe. Você empurrou mais longe. Em que situação houve maior transferência de energia? Na primeira situação, né? Onde o objeto ele andou um pouco, ou na segunda situação, onde ele andou mais. Então você observa, onde teve maior deslocamento, há maior transferência de energia de um corpo a outro, portanto, há maior trabalho. Beleza? Então essa é a influência da distância no trabalho. E a influência do ângulo entre a força e o deslocamento. Olha só, vamos supor que você queira puxar uma pedra, um bloco, qualquer coisa. Veja essa primeira situação. O deslocamento é para a horizontal, né? Esse bloco aqui ele vai se movimentar na horizontal. Porém, você está fazendo uma força na cordinha aqui, né? E essa cordinha ela faz um ângulo com a direção do deslocamento. Beleza, vai andar. Agora, você está fazendo aqui a força na mesma direção do deslocamento. O deslocamento acontece na horizontal e você puxando também a corda aqui, o bloco na horizontal. O ângulo entre o deslocamento e a força é zero, tá? Beleza. Então, onde que você acha que haverá
maior transferência de energia, né, da pessoa para a pedra aqui no caso, né? Nessa primeira situação ou na segunda? Você pode pensar onde que a pedra vai se mover com mais facilidade aí. Na segunda situação, né, pessoal? Quando você faz uma força puxando o bloco na mesma direção do movimento, o trabalho ele vai ser, a transferência de energia para a pedra vai ser maior. Então se diz que o trabalho será maior, né? Nesse caso aqui, ó, vai ser mais difícil da pedra se movimentar. E se você aumentar mais o ângulo ainda, vai se movimentar a pedra, mas vai movimentar bem pouco já. Ok? Então essa é a influência do ângulo entre a força e o deslocamento para o cálculo do trabalho. Então, por isso está aí justificado, né? Por que que trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Beleza? Então aqui você entendeu a fórmula do trabalho. Vamos a um exemplo, tá? Exemplo, trabalho da força gravitacional. Nós já vimos o que é a força gravitacional, né, moçada? Força gravitacional é o peso que puxa todos os corpos para baixo. E olha só essa figura aqui, tem uma bola e ela vai percorrer daqui para baixo, devido à atuação da força peso, da força gravitacional. E nós vamos querer calcular qual será o trabalho dessa força gravitacional sobre essa bola. Ou seja, qual vai ser a transferência de energia da força gravitacional para essa bola. E além disso, nós vamos querer saber se há diferença entre, por exemplo, a bola cair direto, então a força gravitacional transferiu uma energia cinética para essa bola, né? Ou se há diferença aqui, ó, desse movimento, né, para esse outro movimento aqui, ó. Vamos supor que a bola desça para cá e desça para cá. Será que a transferência de energia da força gravitacional para a bola depende da trajetória da bola? Vamos calcular isso e ver se bate com os resultados. Vamos lá. Primeiramente, quando nós formos calcular aqui, qual que vai ser o trabalho da força gravitacional nessa trajetória, a fórmula é essa, né, moçada? O trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do θ. A distância, o cosseno entre o ângulo da força para com o deslocamento. Vamos supor que a massa da bola seja de 5 kg e nós sabemos que o valor da gravidade, da aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Nós já discutimos o que é a aceleração da gravidade, né, moçada? É a variação da velocidade de um corpo em queda livre, tá? Beleza. Isso quer dizer que a cada segundo a velocidade do corpo varia de 10 em 10 metros por segundo. No caso, aumentando, né? Então, beleza. Você tem um corpo aqui de 5 kg, ele vai ser solto, né, daqui. A força-peso está na mesma direção do deslocamento, um está em cima do outro aqui, né? Então, o ângulo entre eles é 0. A distância é 5 metros. A força-peso é calculada como sendo massa vezes gravidade, então é só substituir na fórmula, né? Força que está sendo usada aqui no cálculo do trabalho é a força-peso. A distância, 5 metros. Cosseno de θ, o θ vale 0, então cosseno de 0. Beleza, então chegamos daqui dessa primeira linha para a segunda, ok? Beleza. Agora da segunda para a terceira linha, olha só. Para calcular a força-peso, é a fórmula, né? Massa vezes gravidade, ok? Repetimos os 5 aqui. Cosseno de 0 graus é 1. Beleza, ótimo. Agora aqui no caso, ó, só substituir a massa e a gravidade para poder multiplicar. Então da terceira para a quarta linha, o que nós fizemos? No lugar da massa aqui colocamos o 5, né, porque a massa vale 5. No lugar da gravidade colocamos o 10, porque a gravidade vale 10. E repetimos o 5 aqui. Como está multiplicando por 1, não precisa de colocar o 1 aqui, porque qualquer coisa que multiplica por 1, né, não muda nada. O número 1, ele é elemento neutro na multiplicação, né? E agora é só multiplicar os números aqui. Então 5 vezes 10, 50. 50 vezes 5, 250, né? E multiplicando as letras, né, as unidades, fica quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então fica quilograma vezes metros ao quadrado dividido por segundos ao quadrado. Essa unidade toda aqui é chamada de joule, né? Então fica 250 joules. Então veja só. Nessa queda livre daqui, ó, do corpo,
a força da gravidade transferiu para ele 250 joules de energia, né? De energia aí cinética, no caso. Energia de movimento. Tá? Beleza! Show de bola, hein? Então esse foi o trabalho da força gravitacional sobre a bola aqui. Nossa pergunta é a seguinte: será que esse trabalho será o mesmo no caso da bola percorrendo esse outro caminho aqui? Esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Chamado de triângulo pitagórico porque ele tem os catetos 3, 4 e 5. Não sei se vocês já estudaram isso em matemática, mas se chama triângulo pitagórico, ok? E aí o que acontece, moçada? Nós temos dois caminhos envolvidos aqui nessa trajetória. O primeiro aqui é o de 3 metros e o segundo é o de 4 metros. Então, para nós calcularmos o trabalho daqui desse ponto alto até o ponto baixo, precisamos de somar os trabalhos realizados aqui na primeira etapa e na segunda etapa. Então, o trabalho 1 e o trabalho 2, né? O trabalho total daqui de cima até aqui embaixo é a soma do trabalho 1, ou seja, esse trabalho nesse percurso de 3 metros, mais o trabalho 2, que é o trabalho no percurso de 4 metros. E é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular esse trabalho, depois vamos calcular esse trabalho e somar para ver se no final vai bater com esses 250 aqui. Vamos lá então? Então vamos calcular o trabalho 1, né, que é o trabalho nesses 3 metros aqui. Trabalho 1 é igual a força vezes distância vezes o cosseno de θ. Olha só, a força no caso é o peso, né, que nós já sabemos. A distância que a bola vai percorrer nessa primeira etapa é 3 metros, está aqui. O cosseno de θ, vamos dar uma breve recapitulada no conceito de cosseno. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembra que eu falei que esse aqui é o triângulo retângulo, né, pessoal? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cujo ângulo aqui, um ângulo deles é 90 graus, representado por esse símbolo aqui, né? Esse quadradinho com essa bolinha no meio. Ó, nós queremos saber o cosseno de quem? De θ, né? Então θ está aqui. Veja bem, aqui é a força-peso, tá? A força-peso sempre aponta para baixo. Mas o deslocamento dessa vez não está para baixo. O deslocamento dessa vez está para cá, ó. Então faz um certo ângulo com a força. Esse ângulo é o ângulo θ, tá? Cateto adjacente do ângulo é o que? É o cateto que está do lado dele. Então esse arco aqui é o ângulo, né? O cateto que está ao lado do ângulo, são dois, né? Tem a hipotenusa, que é o cateto que está na frente do ângulo de 90 graus, hipotenusa, e tem outro cateto que está aqui do ladinho dele. A hipotenusa, ela não conta, ok? O que conta é o cateto que está do outro lado aqui, ó, é esse de 3 metros. Então esse aqui é o cateto adjacente, é o cateto que está ao lado. Adjacente quer dizer ao lado. Dividido pela hipotenusa, né? A hipotenusa é esse grandão. Então fica 3 dividido por 5, tá? Esse é o cosseno do θ, desse θ aqui. Então, no lugar do cosseno de θ, colocamos 3 dividido por 5. Beleza. No lugar do peso, colocamos a fórmula. Massa vezes gravidade, vezes 3, né, metros, vezes 3 dividido por 5, que é o cosseno de θ. Massa vezes gravidade, nesse caso, nós sabemos, a massa é 5, gravidade é 10, só multiplicar de novo, né? Então, 50 vezes 3, 150. 150 vezes 3, 450. 450 dividido por 5, tá aqui, né? Multiplicando as unidades agora, quilogramas vezes metros, e dividido por segundo ao quadrado, fica essa unidade toda que chama de joule. E 450 dividido por 5 é 90, então 90 joules. Então, pessoal, se você se perdeu um pouco, repita o vídeo aí, tá? Porque, ó, então daqui até aqui são 90 joules. Agora, nós vamos guardar esse valor e vamos calcular qual que vai ser o trabalho daqui até embaixo, beleza? Vamos lá. Trabalho 2. Então, o trabalho 2 é o trabalho daqui até embaixo. Vamos ver? Mesma fórmula. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Repare nesse caso que, ó, a força é o peso, né? O peso sempre aponta para baixo, beleza? Tá. E o deslocamento, professor? Tá para baixo? Não tá. O deslocamento tá para essa direção aqui, ó. Então existe um ângulo entre o deslocamento e
a força que está sendo aplicada no corpo aqui, no caso o peso, né? Beleza. Então a gente chamou esse ângulo de sigma, tá? Bom, força-peso, distância. Qual que é a distância? 4 metros. Qual o cosseno de sigma é qual, professor? Veja bem, esse ângulo aqui, pessoal, é o mesmo ângulo daqui, ó, de acordo com a regrinha da matemática. Esse aqui é um ângulo alterno e interno, né? Então, esse ângulo daqui de baixo é o mesmo aqui de cima. Beleza? Bom, qual que é o cosseno desse ângulo? Porque o cosseno desse ângulo será o mesmo cosseno desse ângulo outro aqui. Tudo certo. Cosseno de qualquer ângulo é cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente ao ângulo sigma, tá? Tirando aqui a hipotenusa, que não conta, né? O cateto ao lado do ângulo sigma é esse cateto de 4 metros aqui. Então, 4 metros. E a hipotenusa é 5 metros, tá? Então, 4 por 5. Então, o cosseno de sigma é igual a 4 dividido por 5. Então, no lugar aqui do cosseno de sigma, colocamos 4 dividido por 5. No lugar da distância, colocamos o 4. No lugar da força, é o peso. E o peso vale quanto, professor? A gente já calculou o peso lá no trabalho 1, né? Vale 50 newtons, tá? Ó, essa unidade toda aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, chama-se newton, tá bom? Beleza, então 50 newtons vezes 4 metros vezes 4 sobre 5. 50 vezes 4 é 200, 200 vezes 4 é 800, dividido por 5, tá aqui. Newtons vezes metros é joule, tá aqui. Beleza. 800 dividido por 5 é 160 joules. Então, o trabalho daqui até aqui embaixo é 160 joules. Agora nós podemos somar, né? O trabalho total o trabalho total, que é esse que vai daqui, passa pelos 3 metros e passa pelos 4 metros, né? Que é essa trajetória daqui, é igual a 90 joules, que é dessa primeira trajetória de 3 metros, mais 160 joules, que é dessa segunda trajetória de 4 metros, ok? Somando 90 mais 160 dá 250 joules, que é exatamente o mesmo trabalho realizado no caso da bolinha descendo essa trajetória em linha reta, em queda livre. O que isso quer dizer pra gente então, professor? Qual que é a conclusão disso, né? A conclusão é que não importa o caminho, a trajetória no caso, tomada pelo objeto, a energia dada pela força gravitacional, isto é, o trabalho que ela faz no corpo, é o mesmo, beleza? Então assim, moçada, tem um nome para esse tipo de força, que é uma força conservativa. A força gravitacional, não importa qual seja o caminho que o objeto vá percorrendo até cair no chão, o caminho não importa. O trabalho que a força gravitacional faz é o mesmo, tá? Então, uma trajetória não é mais fácil do que a outra. O mesmo trabalho é a mesma energia que a força gasta para poder trazer esse corpo ao chão. Massa! Beleza, então tá aí. Que bonitinho. Bom, para você pensar então, como é o caso do trabalho para a força gravitacional se a trajetória for horizontal? Será que a força gravitacional influencia nesse movimento horizontal do corpo? O que a sua resposta quer dizer, né? Qual que é a influência disso? Qual que é a consequência da sua resposta? Se houver a força de atrito, como será o trabalho dessa força? Vamos supor que nesse movimento horizontal existiu aí a força de atrito. Vai ser um trabalho positivo, um trabalho negativo? Como que vai ser esse trabalho? O que isso significa? Beleza? Próxima aula a gente volta nessas questões. Então, moçada, primeira aula nossa foi sobre força e trabalho, tá? Fique aí para pensar nessas questões, reveja o vídeo, façam as anotações, os resumos. E eu vou passar mais materiais para vocês fazerem e tudo mais, tá bom? Forte abraço, aqui foi o professor Marco e tamo junto!